Olá! Hoje nós vamos fazer uma saia somente na parte da máquina. É uma saia reta. Coloquei 130 pontos. Vamos iniciar com um remalhado, uma barra de remalhado. Estou trabalhando com 3 fios de linha industrial. Vou trabalhar na regulagem 7. Essa primeira carreira é bastante difícil, então vou devagar. Estando na esquerda, aperto os 2 partes e venho para a direita. Tiro o fio do carro. Elevo as agulhas todas e vamos fazer um remalhado por trás. Chamo um pouquinho mais para frente o trabalho. Com o remalhador, vou por trás desses pontos e vou fazendo o remalhado por trás. Chegando no final, com o remalhado, passa novamente uma carreira, bem devagar, com os 2 partes acionados. Venho para a direita. Tiro o fio do carro. Trago as agulhas para cima novamente. E vamos fazer nova carreira de remalhado por trás dessas agulhas. Essa é uma barra que fica bem firme. É uma barra ideal para saias assim, sendo feitas apenas na parte da máquina. Trago um pouquinho para cima os pontos. E com o remalhador começo tudo de novo, remalhando por trás. Fiz 5 carreiras de remalhado por trás, que ele fica uma barra bem firme mesmo. Agora, sigo fazendo uma quantia de carreiras dependendo do comprimento dessa saia. Se ela for até o joelho, é uma quantia. Se ela for um pouco para baixo do joelho, outra quantia. Reto,
sem aumentos, sem diminuições, nem nada. Depois nós vamos fazer aumentos para o quadril. Então, eu sigo reto a quantia de centímetros que eu quero até o início desses aumentos. A regulagem aqui é 7. Estou fazendo com 3 fios, o que equivale a um 3,15, ou seja, uma linha do tipo cristal, linha ou lã do tipo cristal. Aqui em 160 carreiras, vou começar a fazer as diminuições. Assim como nós fizemos aumentos, fizemos 5 aumentos de 10 em 10 carreiras, eu aumentei um ponto na lateral usando transportador, levando para fora e achando a laçada. Agora, as diminuições também vão precisar ser feitas para dentro. Um ponto, mas usando o transportador de 3, que ele forma uma borda bem bonitinha ali, de um lado e do outro. Vou diminuir a cada 6 carreiras. Aqui eu fiz até 190 carreiras, diminuindo um ponto a cada 6 carreiras. Agora eu vou diminuir a cada 4. Isso também depende do tamanho da pessoa. Ela tem quadril e tem uma cintura bem mais apertada. Então, eu preciso dar a forma do quadril, esse arredondado, e também depois acomodar a cintura. Não posso chegar em cima com uma quantia grande de pontos para franzir tudo de uma vez só. Então, vou começar a diminuir a cada 4. Vou fazer diminuições internas também. Fiz uma no lado, uma diminuição no lado, e vou elevar uma agulha a cada 8. Essa agulha elevada, vou transportar para o lado, fazendo uma diminuição interna. Os pontos que estão aqui vagos precisam ser levados para o final. Então, primeiro eu faço as diminuições internas e depois transporto os pontos vagos para a final. Levando de 2 em 2, por exemplo, vai bem mais rápido. Assim, eu tenho diminuições na lateral, que continuam, e tenho diminuições internas, que vão ajudando a formar esse modelo aqui mais reto em cima, mais comportado em cima. Porque o acabamento dele vai ser na própria máquina. E se eu deixo muitos pontos para franzir ali, acaba formando uma barriga na pessoa. Fazer um modelo que traga um desconforto assim não é muito bom. Geralmente as pessoas têm complexo de barriga. Quem não tem, não quer ficar com uma.
E quem tem quer esconder. Essa é uma saia mais grossa, com 3 fios, é uma saia grossa. Se for uma saia mais fina, da mesma forma, ela realça mais ainda o efeito barriga. Vou diminuindo de 8 em 8, um ponto. E levando a agulha vaga para o final. Fiz mais 10 carreiras, vou fazer novamente diminuições internas. Uma a cada 10. Seleciono para cima e transporto para o lado, fazendo uma agulha vaga aqui. Levo as agulhas vagas para a lateral, assim eu tenho mais diminuições internas. Isso vai diminuindo os pontos na cintura. Vou fazer de 10 em 10 nessa carreira aqui. E continuo fazendo na lateral uma diminuição a cada 4 carreiras. Em 230 carreiras, já termino a minha saia. E essa é a nossa saia. Aqui talvez não dê para perceber, por causa da tonalidade da linha, não dá para perceber as diminuições que foram feitas, mas ela faz um desenhinho bem bonitinho. E depois com a junção na costura também. A mesma coisa os aumentos. Fica muito interessante. Para esse trabalho eu usei 2 fios de linha preta e 1 fio de linha bege, mesclado perfeito. Eu já tenho um vídeo no canal que mostra como fazer o mesclado perfeito. Eu deixo na descrição o link desse vídeo. Essa é uma saia curta. Foi feito aumento, carreiras retas e depois diminuição. Porque a moça tem uma cintura mais apertada, fiz também diminuições internas, para não chegar em cima com uma porção de pontos e precisar acumular para fazer acabamento. Aqui a medida é a seguinte. Ela tem 104 de quadril, cintura 68, e comprimento dessa saia deu 45. Saias mais compridas, começa a fazer esses aumentos, não em 90 carreiras, dá uma distância um pouquinho maior, ou começa a fazer, ao invés de um aumento a cada 10 carreiras, começa a fazer a cada 20 ou a cada 16 carreiras, um aumento, depois mais 16, outro aumento, que daí ela fica com um pouquinho mais de quadril. Mas isso tudo depende das medidas de cada modelo, de cada pessoa, certo? Essa é uma saia com 45 centímetros. Ela dá para essa moça para cima do joelho, mas também pode ser feita qualquer comprimento, inclusive saias longas, em malha apenas na parte da máquina. O acabamento embaixo foram essas 5 carreiras de remalhado por trás, que ele fica firme. Essa malha precisa ser vaporizada, para esse acabamento também se assentar. Depois que vaporizou, ele não mexe mais. Da mesma forma, toda a lateral, antes de costurar, é bom vaporizar. E depois que costurou, só faz o vapor nas costuras. Certo? Aqui eu pus 130 pontos, 3 fios, regulagem 7. Teci 90 carreiras reto, fiz aumentos, 5 aumentos de 1 ponto na lateral, nas 2 laterais. Depois dos aumentos, para dar o contorno do quadril, eu não posso já começar a fazer diminuições, porque senão forma um bico ali. Para dar o contorno, eu teci 30 carreiras retas. E depois fui fazendo diminuições a cada 6 carreiras e depois a cada 4 carreiras.
e 2 vezes diminuições internas de 1 ponto também, levando as agulhas vagas para o final. O acabamento em cima, como eu tenho somente 90 pontos, eu vou deixar para fazer junto, as 2 partes juntas, frente e costas. Mas, se for em outro modelo que não dê a quantia de pontos para fazerem juntos, fazem separado, ou faz avulso e costura depois. Ok? Nossa ideia, então, para hoje é uma saia feita apenas na máquina com 3 fios. Com 2 fios, as medidas não vão ser essas, porque a regulagem também vai mudar. Então, sempre faz uma amostra para calcular. Como é que eu calculo? Primeiramente, a medida de quadril. Você tem que saber quantos pontos vai chegar nesse quadril, que é uma medida que você já toma da pessoa. Também, medida de cintura e medida de comprimento. Tudo varia de acordo com a tua medida, certo? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!